Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Leila Carminati, sou professora de Química e vou estar acompanhando vocês no capítulo 2 do nosso curso, Os Princípios Fundamentais da Química. Eu vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca de olhos e cabelos castanhos, cabelos longos e estou vestindo uma blusa verde. Vamos falar um pouquinho no nosso capítulo 2 sobre as propriedades da matéria. Nós temos, a matéria possui propriedades gerais e propriedades específicas. Dentre elas temos propriedades físicas, químicas, funcionais e organolépticas. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas. As propriedades gerais da matéria são aquelas propriedades que toda e qualquer matéria apresenta. Então, a inércia, a massa, a extensão, o volume, são alguns exemplos de propriedades gerais, independente do estado físico que a matéria ocupa, ela sempre vai ter essas propriedades. Sempre vai possuir massa, sempre vai possuir volume, sempre vai possuir elasticidade. Então, toda propriedade geral, independente também do qual é constituído, quais substâncias está constituída essa matéria, ela possui todas essas propriedades. É geral a todo e qualquer tipo de matéria. Já as propriedades específicas, cada matéria tem a sua. Então, cada substância tem a sua densidade, cada substância tem o seu ponto de ebulição. Veja bem, toda e qualquer substância possui massa e possui volume. Ok? Então, ou seja, propriedade geral, massa, propriedade geral, volume. Toda e qualquer substância possui massa, possui volume. Cada substância possui sua densidade própria. Então, cada substância, propriedades específicas da matéria. Propriedade química é a característica que aquela matéria apresenta de se transformar em outra. Muitas vezes isso só ocorre quando essa matéria é submetida a determinadas condições de temperatura, pressão, catalisadores, eletrólise. Então, essa é uma das propriedades químicas dela. Já as propriedades específicas, as propriedades funcionais, a gente pode dizer que são as funções que elas possuem, né? Se são ácidas, são bases, são sais, se são óxidos. As propriedades organolépticas são aquelas características que a gente pode perceber com os nossos sentidos humanos. Então, a gente pode ouvir, então, o som, o sabor, o odor, né, a textura, a cor, o brilho, tudo que a gente consegue detectar com os nossos sentidos, a gente chama de propriedades organolépticas. Vamos praticar, então? As forças de agregação para uma substância seguir, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são, respectivamente, então aqui a gente tem um quadro com um ponto de fusão, ponto de ebulição de alguns materiais, são eles o mercúrio, a amônia, o benzeno e o naftaleno, e aqui ele demonstra nesse quadro os pontos de fusão, de ebulição desses materiais, dessas substâncias. E aí ele pergunta quais são, né, o estado de agregação da matéria a 30 graus Celsius, ou seja, qual é o estado de agregação do mercúrio a 30 graus Celsius, a da amônia, do benzeno, do naftaleno. Vamos analisar então uma a uma. Se o quadro nos informa que o ponto de fusão do benzeno, ou seja, o ponto em que o benzeno, o mercúrio, melhor dizendo, o primeiro aí, o mercúrio, passa do estado sólido ao líquido é de menos 8,87 graus Celsius, lembrando que estamos falando sobre a pressão de 1 atm, né? Só vamos analisar aqui a temperatura em graus Celsius. Se eles a menos 8,87 graus Celsius, eles já passam para o estado líquido, e para ele passar para o estado gasoso, o ponto de ebulição dele é 356,9 graus Celsius, então a 30 graus Celsius a gente tem que o mercúrio está no estado líquido, ok? Então com isso a gente consegue eliminar as alternativas A
que diz que ele está no estado sólido a 30 graus Celsius, não é essa. A alternativa D, que diz que a 30 graus Celsius o mercúrio está no estado gasoso. Então, podemos eliminar essas duas alternativas. Vamos analisar a segunda, amônia, que diz, o quadro nos informa que o ponto de ebulição dela é menos 7,7 graus Celsius. Então, a 30 graus Celsius, vamos analisar aqui o ponto de ebulição, quando ela passa do estado líquido ao estado gasoso, menos 3,4. Então, a 30 graus Celsius, de certo, a amônia é um gás. Então, com essa análise, a gente pode eliminar a letra B, que diz que a amônia a 30 graus Celsius está no estado sólido, não é? E mantemos, então, apenas a alternativa C e a alternativa E. Analisaremos, então, o benzeno. Nas duas alternativas, menciona que está no estado líquido, então essa é a correta, né? Porque a 30 graus Celsius o benzeno está no estado líquido, uma vez que o ponto de fusão dele é 5,5 graus Celsius, o de ebulição 80,1. Já o naftaleno, a 80 graus Celsius, ele passa do seu estado sólido ao líquido. Então, a 30 graus Celsius, o naftaleno, ele está no seu estado sólido. A alternativa E menciona que ele está no estado gasoso. Está errada. Então, a nossa alternativa para essa questão é a alternativa C, líquido, gasoso, líquido e sólido. Alternativa correta, letra C. Vamos lembrar um pouquinho o que a gente viu hoje. A gente analisou um pouquinho as propriedades da matéria, recapitulando propriedades gerais. Ela, toda e qualquer matéria possui propriedade geral, as propriedades específicas é específica a cada matéria, a cada substância, como a densidade, por exemplo. No próximo capítulo, então, vamos estudar um pouquinho sobre a matéria e as suas transformações. Até lá!